Boa noite, igreja. A graça e a paz seja com todos vocês. Feliz Dia dos Pais a todos os papais. Que Deus os abençoe. Eu coloquei lá no grupo da igreja que o Senhor sustente a paternidade de cada um de vocês. Que vocês sejam agraciados pelo Senhor, para que possam exercer essa paternidade santa, divina, bíblica, que inclusive anda tão escassa, não é verdade? Então vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Efésios, no capítulo 4. Esse mês é mês de aniversário da nossa igreja. Nós estamos celebrando 15 anos e o Senhor nos tem falado a respeito de maturidade. E porque nós estamos falando do aniversário da igreja, então nós gostaríamos nesta noite de conversar sobre um aspecto eclesiológico da igreja. Quais são as responsabilidades da igreja? A igreja tem responsabilidades externas e a igreja tem responsabilidades internas também. E quando nós falamos de responsabilidades externas da igreja, nós estamos falando a respeito de proclamação do evangelho, anunciação do evangelho, a gente poder falar do amor de Deus e da salvação do Senhor para as pessoas que estão aí fora e que ainda não conhecem a Jesus Cristo, não sabem que Ele morreu por cada um de nós e que voltará para nos buscar. Da mesma forma, também é responsabilidade da igreja a defesa do evangelho, a defesa da verdade, porque hoje existem muitos desevangelhos, pseudo-evangelhos, e nós vemos muitas coisas que são pregadas em nome de Deus, que Deus nunca falou. Então a responsabilidade da igreja externa é tanto a pregação, a anunciação do evangelho, como também a defesa da verdade, a defesa do evangelho. Essa é a nossa responsabilidade externa, das portas para fora. Mas quais são as responsabilidades internas da igreja? Qual é a nossa responsabilidade das portas para dentro? E é sobre isso, considerando que é aniversário da nossa igreja neste mês, que nós vamos meditar um pouquinho nesta noite. E para isso a gente vai usar o texto do capítulo 4 de Efésios, e nós leremos do versículo 11 até o versículo 16. Vamos lá? Do 11 ao 16, diz assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Revela essa palavra, Espírito Santo, nos nossos corações. Nós te louvamos, Pai, e pedimos que o Senhor converse com cada um de nós, nos nossos corações, de maneira que nós sejamos transformados. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, será que a responsabilidade interna da igreja tem a ver com lazer? Será que a responsabilidade interna da igreja tem a ver com promoção de eventos? Será que a responsabilidade da igreja é o entretenimento para os seus membros e o relaxamento, porque afinal de contas a semana foi puxada, trabalhamos a semana toda, tivemos uma agenda intensa e agora eu preciso de um lugar para relaxar, então eu vou lá para a igreja? Será que a responsabilidade da igreja tem a ver com o nosso descanso pessoal? Será que a responsabilidade da igreja tem a ver com entretenimento e diversão e lazer?
Não que todas essas coisas não aconteçam, porque quando nós estamos juntos é muito bom. E essas coisas acontecem. Mas a verdade é que todas estas coisas são subprodutos de objetivos superiores e muito maiores do que tudo isso daqui. Todas estas coisas que nós falamos a respeito de entretenimento, de lazer, de descanso, de diversão, essas coisas acontecem no nosso meio, mas não são esses os objetivos e as responsabilidades do corpo de Cristo. Isso é acessório, isso é aquele plus a mais, o prazer de nós estarmos juntos e nos divertirmos numa roda de comunhão. Esse não é o objetivo da igreja. Em alguns momentos a gente percebe que as pessoas confundem isso. Em alguns momentos as pessoas confundem. Isso é o vagãozinho, mas existe uma locomotiva que puxa. E entretenimento não puxa uma igreja, eventos não puxam uma igreja, lazer não é o que puxa uma igreja. A parte estética da igreja, a cadeira, não é isso que puxa a igreja, não é essa a responsabilidade principal de uma igreja. E Paulo, nesta noite, quando nós lemos a respeito deste texto aqui, nas páginas de Efésios, Paulo nos chama e nos aponta quais são as responsabilidades do corpo de Cristo consigo mesmo. Quais são as nossas responsabilidades conosco, um para com o outro. Essa carta de Efésios foi escrita cerca de 60 anos depois de Cristo. A cidade de Éfeso era uma cidade em efervescência, em ebulição comercial e industrial. Por quê? Principalmente era uma cidade portuária. Então existia muito comércio, um lugar onde tinha bastante estrangeiros, pessoas de todos os lugares. E esse comércio e essa indústria girava principalmente em torno do culto à deusa Diana, porque afinal de contas era ali que ficava o famoso templo da deusa Diana, também conhecida como Diana dos Efésios. Então existia toda uma economia que girava em torno do culto pagão a essa deusa. E por causa disso, por causa de todos os estrangeiros que havia ali, por causa desse culto, entre outras coisas, ali era um lugar de proliferação de seitas e de heresias. Por isso a igreja que cresceu ali, e a Bíblia relata que a igreja em Éfeso era bastante próspera, ela cresceu. Ela cresceu também sendo assediada por heresias, cresceu sendo assediada por falsos mestres. E quando a gente lê a respeito desta igreja no texto de Apocalipse, nós vamos ver que o próprio anjo fala a respeito desta igreja, dizendo que é uma igreja que combateu seitas, que combateu falsos mestres, que combateu heresias. Naquela época, a igreja ali crescia e também combatia, confrontava falsos ensinamentos. Pedro, Paulo e João principalmente combateram muitas vezes, principalmente o gnosticismo. João, antes de morrer, terminou a sua vida como pastor desta igreja, da igreja de Éfeso, depois que ele voltou da ilha de Patmos, onde ele recebeu a carta escrita às igrejas da Ásia Menor, chamada de Apocalipse. Então, os 3 primeiros capítulos desta carta abrangem verdades profundas teológicas que são impressionantes a respeito da obra de Deus, no sentido de salvação e de redenção de toda a criação. Não somente do homem que caiu por causa da queda, mas de toda a criação. Isso nos 3 primeiros capítulos. Aí agora, a partir do 4º capítulo, então nós percebemos que o tom da carta muda e ela se torna bastante... e ela fala bastante a respeito da prática, ela fala a respeito de comportamento, ela fala a respeito de ética, como é que nós viveríamos toda esta redenção, como é que nós viveríamos tudo isso que o Senhor nos ensina nos 3 primeiros capítulos, no dia a dia, na convivência da igreja. E então ele dá conselhos práticos de como é que deve ser a nossa vida. Marcus Barth, filho de Karl Barth, o teólogo, ele disse assim: a igreja tem seu lugar e opera entre Cristo e o mundo. Ela não é mediadora da salvação, não é a salvação não é a salvadora do mundo, nem mesmo é uma comunidade redentora, mas ela conhece e torna conhecido o Salvador e a salvação.
A tarefa da igreja é, através dessa unidade de membros que somos nós, tornar visível o poder e a glória de Deus. Tornar visível o poder e a glória de Deus. De que maneira? Prática de vida. Estamos falando de ethos, estamos falando de ética, estamos falando de comportamento. A unidade é o meio onde floresce a maturidade do crente. Todo crente que deseja amadurecer está unido à igreja, assim como uma fruta não amadurece quando ela é tirada da árvore, nós também não amadurecemos fora da unidade do corpo de Cristo. Por esse motivo, no capítulo 18 do livro de Mateus, Jesus deixa o perdão como viabilizador da unidade da igreja, porque Ele sabe que nós, na nossa convivência, na nossa prática de vida, nós nos desgastaríamos, nós teríamos atritos, nós enfrentaríamos conflitos uns com os outros, porque afinal de contas nós não somos florzinhas, não é verdade? Nós não somos florzinhas. O grão é polido por atrito. A Bíblia fala que assim como o ferro se afia com o ferro, assim o homem ao seu amigo. Sai até faísca. Mas ninguém fica cego, não é verdade? Fica todo mundo afiado. E por isso então, o Senhor Jesus falou assim: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome para a reconciliação, ali no meio deles eu também estarei. Isso significa que Jesus fala: eu faço questão de me manifestar quando 2 pessoas resolvem se reconciliar, porque o perdão é o viabilizador da unidade, da manutenção do corpo de Cristo, da igreja. Claro que a gente vai se atritar nessa caminhada. Claro que a gente vai passar por enroscos nessa caminhada. Nós somos todos caídos. Nós somos todos fragmentados. O que acontece é que quando existe a maturidade e a unidade da igreja, quando existe maturidade, a unidade da igreja é mais importante do que os meus motivos pessoais, do que o meu egoísmo. Quando não há maturidade, então eu não me importo com a unidade. O meu egoísmo e os meus motivos pessoais são mais importantes, inclusive, do que a unidade da igreja. Então eu não vou buscar perdão, não vou buscar reconciliação, e eu prefiro ficar murmurando pelos cantos, reclamando e falando das pessoas, e chego no ponto de me afastar e sair da igreja ainda falando mal. Isso acontece bastante. Tem uma frasezinha que fala assim: é raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. Quando nós somos imaturos, a gente acha que o problema é a igreja. E a gente se esquece que a gente é a igreja. De fato, o problema é a igreja. Ou seja, o problema é a igreja. Não é verdade? Então, o que nós cristãos temos em comum? Paulo aqui no começo do texto do capítulo 4, nós não lemos, mas Paulo vai falando. O que é que nós como cristãos temos em comum? Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus, um só Pai. Isso nós temos em comum. E essa unidade é transcendental. O que nós temos em comum faz com que nós sejamos um com Martinho Lutero, com Agostinho de Hipona, com Anselmo de Cantuária, com Crisóstomo, com Pedro, com Paulo, com os pais da fé, os pais da igreja lá no início, com aqueles que são igreja e contemporâneos conosco, mas que estão lá na Indonésia, nesse momento, com aqueles que estão lá na França, nesse momento, com aqueles que estão no Japão. O que nós temos em comum faz com que nós sejamos um só, unidos como corpo de Cristo, transcendendo todas as eras da humanidade, transcendendo toda a história da humanidade, transcendendo todas as existências, transcendendo todos os relevos e todas as geografias, transcendendo todos os idiomas, de maneira que pessoas que eu nunca vi são um só comigo, um só com cada um de nós, um só corpo, um só Espírito, uma só fé,
um só batismo, uma só esperança, um só Deus, um mesmo Pai de todos. Isso nós temos em comum. Abraham Kuyper, um teólogo holandês, disse assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de toda a existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. Aqui nesse texto que nós lemos, na parte anterior a qual nós lemos, da Bíblia diz que Jesus desceu até as profundezas da terra, e no grego vai estar escrito Hades, ou seja, ele de fato foi até as profundezas da terra, até o inferno, e a Bíblia fala, e depois ele ascendeu aos céus. Quando Jesus desceu às profundezas da terra, e ele também subiu aos céus, ele declarou: é tudo meu. Não existe 1 centímetro de toda a existência, de todo o universo, que não esteja cheio da presença de Jesus Cristo. Ele é onipresente. Nenhum de nós pode fugir da presença de Deus. O salmista falava isso: se eu fizer a minha cama no abismo, lá o Senhor também está. É impossível que nós fujamos da presença de Deus. E em algum momento eu ouvi, ou eu li, de um autor falando assim: se você deseja fugir do Deus irado, fuja, corra para os braços do Deus Redentor. Porque a única forma de você fugir da ira de Deus é se aninhar nos braços do Deus que é amor. E eles são o mesmo. E eles são o mesmo. Quando Jesus desceu até o Hades e subiu até os céus, a Bíblia fala que Jesus Cristo levou consigo prisioneiros, levou cativo o cativeiro e também distribuiu dons aos homens. Nessa parte ele está se remetendo ao Salmo 68, no versículo 18, quando Davi fala, depois de suas guerras, ele levava para sua pátria prisioneiros de guerra, que eram até então os inimigos, e também despojos. Quando Jesus desceu até o inferno e foi para Deus lá no céu, ele levou todos os inimigos. Nós que éramos inimigos de Deus, nós que éramos inimigos de Deus, todos nós, por causa do nosso pecado, nos afastamos do Senhor. E a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, que nós tínhamos inimizade com Deus, mas Ele levou o cativo, o cativeiro, tanto aquilo que nos aprisionava, como também nós que deixamos de ser inimigos de Deus e fomos apresentados diante do Senhor como despojos de guerra, aqueles que o Senhor conquistou para si. E depois, quando nós vamos na continuação do texto, vem o texto que nós lemos, o versículo 11, falando que assim ele designou alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e alguns para mestres. Até então, Paulo estava falando a respeito de tudo aquilo que nos torna um só. Ele está falando a respeito da unidade da igreja, como sendo o ambiente onde nós florescemos, como sendo o lugar onde nós nos desenvolvemos, como sendo o lugar onde a maturidade acontece. E agora ele começa a falar a respeito daquilo que nós somos diferentes. Nós vivemos uma unidade diversa. Por quê? Porque nem todos são mestres, nem todos são profetas, nem todos são pastores. Aqui está se referindo aos 5 dons ministeriais. Mas se nós lermos o texto de 1 Coríntios 12, a gente vai ver que tem mais dons, não somente esses, mas aqui os 5 dons que são ministeriais. A unidade não elimina a pessoalidade. Deus olha para a gente como pessoa e olha para a gente como corpo de Cristo. Deus olha para cada um de nós como uma pessoa singular, e Ele olha também para todos nós como sendo o seu corpo.
Dentro deste corpo, ele tem uma diversidade, e cada um tem uma função, assim como são os órgãos do nosso corpo mesmo. Cada um tem a sua função, e Paulo vai explicando que foi o próprio Cristo que designou o que é que cada um será. Na igreja nós reconhecemos a função de cada um, mas quem determina isso não é a liderança da igreja. Quem determina isso é Jesus Cristo, porque Ele concede dons, Ele concede serviços, que são ministérios para a igreja. E com qual propósito que Deus designa os dons? E também quem exercitará cada um desses dons? No versículo 12 diz assim, olha só: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Com qual propósito Deus destaca os ministérios, designa cada um para o exercício de um determinado ministério? Visando o aperfeiçoamento dos santos para o serviço cristão. Para que a gente trabalhe, para que nós sejamos aperfeiçoados através do trabalho. É interessante que a palavra que é usada aqui no original é catartismos, que significa completar, reparar, emendar aquilo que estava quebrado, colocar em ordem, ajustar, fortalecer, tornar-se naquilo que deve ser. Foi cunhada a partir da ideia de emendar ossos que estavam fraturados, ossos que estavam quebrados, ou ainda remendar redes. Remendar redes de pescadores. Durante bastante tempo eu fiquei me perguntando a respeito das duas pescas maravilhosas. Quando Jesus está chamando os seus discípulos, Ele vai chamar Pedro e ali acontece um milagre, aquela pesca maravilhosa, porque eles tinham lançado a rede durante a noite toda e não tinham pescado coisa alguma. Então Jesus dá uma ordem, eles lançam as redes e eles recolhem muitos peixes. A Bíblia não fala milhares. A Bíblia fala sobre muitos peixes, sobre uma abundância de peixes. Só que é interessante que depois que Jesus já ressuscitou, os discípulos foram pescar novamente. E eles estavam desalentados, porque afinal de contas Jesus tinha morrido. E aí acontece mais uma pesca, milagrosa novamente, em que Jesus faz com que brote peixe outra vez naquele lugar. Teve uma vez que eu fiquei fazendo um paralelo entre essas duas pescas. E é muito interessante que na primeira pesca, se você pegar em algum momento para ler, você vai ver que lá está escrito assim: eram tantos peixes que as redes se rompiam. E quando você vai para a segunda pesca, vai estar escrito assim: e não obstante serem tantos peixes, as redes não se rompiam. Isso fala de aperfeiçoamento. Isso fala de aperfeiçoamento. Primeiro aqueles discípulos eram imaturos, mas depois eles já tinham andado 3 anos com Jesus. Isso fala de discipulado, de pastoreio, isso fala de redes remendadas. Quando nós pegamos o texto de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 10, a Bíblia diz que depois de nós termos sofrido um pouco, padecido um pouco, nós seremos aperfeiçoados, e esse aperfeiçoados, em 1 Pedro 5,10, é catartismos, que significa redes remendadas. Redes remendadas. No serviço cristão, nós somos aperfeiçoados, nós somos feitos inteiros, nós somos feitos íntegros. E o segundo motivo pelo qual os dons são oferecidos, são dados para a igreja, é para que o corpo de Cristo seja edificado. E a palavra aqui é oikodomé, que significa construir casa. Processo de construção e de edificação de uma oikos, de uma casa. E é interessante que as casas orientais, naquela época, elas eram construídas com as cumieiras achatadas. Cumieira é aquela parte mais alta aqui, o cume da casa, mas lá no Oriente, naquela época, eram construídas com cumieiras achatadas, a fim de que ali as pessoas pudessem ter um lugar de meditação e de oração. No cume
da casa, na parte alta da casa. Então, o propósito de Deus, ao distribuir os dons ministeriais e designar quem os exercerá. De manhã eu não estava conseguindo falar de tanto frio que estava, gente. Agora eu não estou com frio, não. E designar quem os exercerá é que a igreja, todos nós, sejamos aperfeiçoados, restaurados naquilo que nós fomos quebrados, fragmentados, com vistas à frutificação, ao aperfeiçoamento dos santos para a obra ministerial, para a obra dentro da igreja, para o serviço cristão, ou melhor, dentro e fora da igreja. A expectativa é que haja um trabalho ativo e frutífero para o Senhor. Na medida em que as almas são ganhas, a vida da comunidade se aprofunda e se fortalece pelo serviço unificador da igreja. Ao mesmo tempo, nós somos edificados como um lugar de relacionamento com Deus, como um lugar de habitação do Espírito Santo. Esse processo de aperfeiçoamento e de edificação não é um primeiro e depois o outro, eles são simultâneos, eles vão acontecendo simultaneamente num processo que vai durar toda a nossa vida. Então, considerando que você é membro do corpo de Cristo, e considerando que no corpo de Cristo não há membros inúteis, não há membros obsoletos, não há membros suplentes, fica a reflexão. Nós temos sido edificados, nós temos sido aperfeiçoados e ainda nós somos instrumentos de aperfeiçoamento e de edificação dos irmãos, porque essa é uma responsabilidade de todo cristão. Qual é o seu dom e o que você tem feito dele? Não estamos falando de uma ordenação formal. Nós estamos falando do exercício do serviço cristão. E a única maneira de você saber qual é o seu dom é você exercitá-lo no corpo de Cristo. Porque se nós considerarmos que a Bíblia diz que Deus concede dons para que a igreja seja edificada, não existe forma de exercitar os dons a não ser em unidade com o corpo de Cristo. Como eu estava meditando a respeito desse texto durante esta semana, algumas coisas eu fui pensando fui pensando a respeito da minha jornada, da minha caminhada. São mais de 30 anos caminhando com Jesus. Eu me converti aos 16. E eu comecei a me lembrar da primeira igreja onde eu me converti. E ali a igreja não tinha vidro nas janelas, eram aquelas venezianas que tem aqueles 2 buracos e você passa a corrente e passa o cadeado. Aquele chão vermelho de encerar com cera e escovão. Alguma vez, né, gente? Cera e escovão. Até que chegou o momento que eu participei, inclusive, gente, Deus é misericordioso, do Ministério de Música da igreja. Meu Deus! Era um violão, um teclado, um pandeiro. E a gente era o Ministério de Música. Eu não tocava nenhum dos instrumentos, eu só cantava. Até hoje eu não tenho coordenação para tocar pandeiro, gente. Até hoje eu não aprendi isso. Depois fui pintar as salinhas do Ministério Infantil. Fiquei muito feliz. Me deram tinta, eu gosto de pintar, gosto de desenhar, fui pintar as salinhas do Ministério Infantil. E depois numa igreja maior, onde eu frequentava, todo ano tinha o Congresso de Vida no Espírito, com o pastor Asaf Borba. Ele vinha uma vez por ano lá na nossa igreja, a igreja ficava assim. E naquela época o meu ministério era lavar os banheiros nos congressos, não somente eu. E a gente sempre fez isso, com alegria. Quem tem um pouco mais de caminhada na igreja já fez estas coisas. Vender pastel, fritar pastel, para a gente poder comprar material de construção, para construir a igreja. Eu vendia pastel, o Evert ia bater massa. Aqui em 4 Barras da igreja que nós frequentávamos, lá na rua Dom Orione. O Evert ia bater massa e construir com os homens de final de semana. Nós, mulheres, vendíamos o pastel e depois a gente fritava e entregava para comprar
aquilo que precisava para edificar. Nesse processo nós somos aperfeiçoados. Nesse processo nós aprendemos a servir. Nesse processo nós aprendemos a servir e a ser servido, a edificar e a ser edificado também. É por isso que quem é desigrejado não é igreja. É por isso que não existe igreja desigrejada, porque desigrejados não podem ser edificados, nem aperfeiçoados. Nós somos uma comunidade que se edifica mutuamente. Nós somos aperfeiçoados no processo de servirmos uns aos outros. Enquanto eu exercito o dom que Deus me deu para edificar alguém, alguém também está exercitando o seu dom para me construir, para me edificar. É uma mútua cooperação, é um serviço ativo e frutífero. E este é o modelo de governo da igreja, servindo, sempre servindo. Nós temos servido, nós temos sido usados para edificarmos uns aos outros, ou a gente tem enterrado o nosso talento? Você tem edificado pessoas e você está se deixando edificar? Você tem servido e você tem se deixado servir? Servir e se deixar servir é ser usado por Deus para abraçar alguém, para levar uma palavra para alguém e também permitir que pessoas lhe abracem, permitir ser amado, permitir receber palavras de encorajamento e palavras de admoestação, palavras que muitas vezes serão difíceis de serem ouvidas, e palavras que muitas vezes vai acalentar o nosso coração. Você já reparou que uma casa não se constrói por si mesma? Uma casa não se constrói sozinha. São necessários edificadores, construtores, para que esta casa seja edificada. Em alguns momentos acontecerá um mutirão de pessoas neste canteiro de obras. Em alguns momentos serão muitas pessoas que estarão neste canteiro de obras edificando. Em alguns momentos será necessário um serviço tão especializado que talvez 1 ou 2 estarão aqui. Mas o Senhor usa pessoas. Deus usa pessoas para manifestar o seu amor, para nos encorajar, para nos corrigir, para nos criticar, para nos falar a verdade, a fim de que todos nós possamos crescer e sejamos todos frutíferos. Quanto tempo isso vai durar? O texto fala, olha só, versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Em alguns textos vai estar escrito assim, a perfeita varonilidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo, até que todos alcancemos. E quando nós falamos de todos, começa que Deus vai mudando a nossa mentalidade individualista para uma mentalidade corporativa. Dia de falar da história, né? Quando o Everett estava falando de Jesus para mim, eu lá com 16 anos e ele já convertido e eu simpatizante. Quando o Everett estava falando de Jesus para mim, teve um retiro na igreja, um retiro de jovens, e nós fomos para um sítio, para uma chácara, e uma das atividades foi um enduro. Alguém já participou de um enduro? Sabe o que é isso? É quase uma corrida de aventura. A gente passa por lama, a gente passa por rio, a gente passa por uma série de lugares interessantes. Então foram divididos 2 times. E o objetivo era que o time que chegasse primeiro, que cruzasse primeiro a linha de chegada, ganhava. Só que o Nivaldo, que era o nosso discipulador na época, meu ainda não, eu era aspirante a vir a ser crente ainda. O Nivaldo falou assim, olha, somente quando todo o time tiver cruzado a linha de chegada, só aí sim a equipe vai ganhar. Se ficar um para trás,
não está contando, tem que ser todo mundo. Ok. E nós tínhamos um amigo ali, o Orlon, que eu e ele, a gente começou a competir. E a hora que foi dada a largada, eu e ele saímos correndo. Que mané, equipe, que nada. A gente só correu. Eu fui a primeira a cruzar a linha de chegada, para ouvir o Nivaldo falar assim: então, cadê sua equipe? Eu tinha esquecido totalmente, no meu egoísmo, na minha competitividade ali, eu só tratei de fazer a minha parte. Eu só tratei de falar assim: bom, eu não vou ficar para trás, eu não vou levar o time para trás. Então eu só me preocupei em fazer a minha parte. Mas a questão é que não é sobre mim e sobre a minha parte, é sobre todos alcançarem, é sobre todos chegarem ali. Não existe isso de você fazer a sua parte, eu estou fazendo a minha parte. Claro que cada um de nós tem a sua função, mas a ideia é que todos cheguemos lá. Todo o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, alcance o quê? A unidade da fé e do conhecimento de Deus. Quando a gente lê essa parte, parece que está se referindo a dois aspectos, né? Que unidade da fé é uma coisa e conhecimento de Deus é outra coisa. Mas essa partícula E que tem aí no meio, a unidade da fé e o conhecimento de Deus, é uma partícula acumulativa. Então é fé com conhecimento. É fé com conhecimento. E esse conhecimento não é um conhecimento intelectual. Não é um conhecimento cognitivo, é um conhecimento de relação pessoal, é um conhecimento de experiência, é um conhecimento de travar relacionamento com alguém. Atingir a unidade da fé com o conhecimento é passar daquela fé imatura e viver a fé que conhece, a fé madura, a fé experiente, que já foi experimentada, que já foi provada em diferentes circunstâncias. Fé com conhecimento é afirmar, conforme o texto diz: eu sei em quem eu tenho crido. Você conhece a Deus? Você sabe em quem você tem crido? Nós conhecemos a Deus, nós sabemos em quem nós temos crido, nós temos relacionamento, até que todos nós cheguemos a esta maturidade de fé de quem conhece, não só de ouvir falar, mas de quem se relaciona, que tem intimidade, que tem comunhão com Deus. Não é uma fé cega. E ele fala também: até que todos alcancemos a perfeita varonilidade ou a maturidade. Maturidade é sobre ser inteiro, maturidade é sobre ser completo, sobre não ser fragmentado, sobre ser perfeito, sobre não faltar parte alguma. E nós precisamos uns dos outros para sermos inteiros. Ninguém atinge a perfeição sozinho. Seremos perfeitos lá na glória. Lá o download termina. Lá o descarregamento da glória do Senhor atingirá a sua perfeição. Mas começa aqui. E o que acontece é que eu sozinha não posso ser aperfeiçoada. Eu não posso me aperfeiçoar. Isso acontece quando nós nos relacionamos. Nós deixamos de ser fragmentados, nós nos tornamos menos quebrados na medida em que nós somos edificados por outra pessoa, por um irmão. E quando fala aqui a respeito de maturidade, também não está falando de uma maturidade subjetiva, daquilo que é ser maduro do seu ponto de vista, ou do meu ponto de vista, ou de acordo com algum autor, ou de acordo com algum escritor. Quando fala a respeito de maturidade aqui, está falando a respeito da medida da estatura da plenitude de Jesus Cristo. Ou seja, é de acordo com a maturidade dele, é de acordo com a imagem e semelhança dele. E o termo que é usado aqui é elíquia. Uma vez eu preguei aqui na igreja a respeito de Lucas, no capítulo 1, no versículo 52, que fala sobre como é que Jesus Cristo crescia e se desenvolvia em graça, em conhecimento, em sabedoria e em estatura. E é o mesmo termo que é usado aqui. A palavra estatura significa tão velho quanto, tão grande quanto. O que ele está querendo dizer aqui
é que somente em Cristo nós podemos ser inteiros e termos 12 anos de idade e nos comportarmos como quem tem 12 anos de idade. Termos 20 anos de idade e nos comportarmos como quem tem 20 anos de idade. Aos 30, nos comportarmos como quem tem 30 anos de idade. Jesus viveu todas as idades e Ele caminhou de acordo com esta maturidade que era o padrão de Deus para cada uma dessas faixas etárias. Todos nós nascemos pecadores, quebrados, fragmentados e imperfeitos, mas em Cristo eu posso me comportar aos 50 como quem tem 50, não como se eu tivesse 15, por causa de um trauma que me fragmentou nessa idade e ali eu parei de crescer. Em Cristo, eu não preciso me comportar como se eu tivesse 25, tendo 17, para ser aceita por causa de um complexo de inferioridade que me quebra. Em Cristo, um rapaz sai de uma casa, se une à sua mulher, e então ambos formam uma nova casa, e ele se comporta como um homem maduro, e não mais como o filhinho da mamãe, e a menina não mais como a filhinha do papai. Dentro de uma casa, homem e mulher maduros, não se comportando como meninos, imaturos, egoístas, omissos, reclamões. Quanto casamento que vai mal por causa de infantilidade. Quanto casamento que vai mal porque se casou e insiste em ter comportamento de solteiro. A gente cresce em maturidade. Em Cristo nós não precisamos viver de acordo com os traumas e com as dores e com a escravidão do pecado que nos alcançou na nossa história. A gente vai sendo aperfeiçoado. Deus não nos criou para termos uma idade biológica e uma idade emocional díspares. Deus te criou para ser cheio dele, para a glória dele, para ser conforme a sua imagem, a sua semelhança. Homens e mulheres que não precisam continuar deformados por causa de traumas, por causa de sofrimentos e limitações do pecado e da sua história. Nós somos livres para sermos transformados de glória em glória. Nós somos livres para sermos imagem e semelhança de Deus. E essa transformação acontece aqui, através dos nossos relacionamentos. Nós vamos sendo aperfeiçoados, porque você é a igreja visível de Deus. Você é responsável por manifestar e tornar visível o poder e a glória de Deus, uns para os outros. Então o texto vai nos dizendo que a igreja é uma unidade diversa, que não elimina a nossa pessoalidade. Nós somos sim unidos quanto ao Espírito, quanto à esperança, quanto à fé, quanto ao batismo, quanto ao Senhor, quanto a Deus, quanto ao Pai. Mas nós somos diversos em relação aos dons e ao exercício destes dons. Agora, esta unidade diversa promove uma edificação mútua e nós vamos sendo aperfeiçoados. Dentro desta unidade que é a igreja, nós nos construímos mutuamente, através de aconselhamento, através de admoestação, através de cuidado, através de zelo. Em alguns momentos também através de pessoas que nos levarão a sermos mais pacientes, mais tolerantes, mais perdoadores. Até que todos, e até aquele dia que nós cantamos aqui hoje, até aquele dia que nós cantamos aqui hoje. Quando a gente pega o versículo 14, com qual objetivo você é aperfeiçoado através do serviço cristão? Qual o objetivo de você alcançar a maturidade? Qual o objetivo de você se tornar um homem e uma mulher cada vez mais parecido com Jesus? Olha o versículo 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos aos erros. Lembra que esta carta
foi escrita também com o objetivo de combater as seitas, as heresias de uma cidade que proliferava seitas e heresias, e principalmente o culto à deusa Diana. Então, o que acontecia é que existiam os incautos da fé. O objetivo de Paulo falar a respeito desta responsabilidade interna da igreja, que é o aperfeiçoamento do cristão e do santo, e principalmente através do exercício do dom, do trabalho dentro da igreja, era justamente porque a igreja era assediada por ondas teológicas, por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas. E nós não vivemos longe disso, a nossa realidade também. O cristão, quando ele não tem maturidade, quando ele não está envolvido com a unidade do corpo de Cristo, ele vai ouvir pregações, ele vai ouvir conceitos, ele vai ouvir falas, e se ele não tem robustez teológica, se ele não tem firmeza doutrinária, ele vai acreditar em tudo aquilo que ele escuta, e vai colocar em dúvida, inclusive, aquilo que ele aprende dentro da igreja, porque não tem raiz. Paulo, quando ele usa esse termo aqui, sobre ser levado por ondas teológicas, Paulo era um navegador experiente, ele fez muitas viagens náuticas. Então ele sabia o que é que acontecia quando o mar estava revolto, e os vagalhões vinham, e as ondas vinham, e os barcos eram lançados para cá e para lá. Hoje de manhã eu compartilhei a minha miséria a respeito disso. Eu não tenho estômago para ser jogada para lá e para cá num barco. Eu já fiz algum fiasco, já vomitei, já passei mal, já fiquei enjoada. E o maior mico foi na lua de mel, o barco sendo jogado para lá e para cá, tinha um saquinho da misericórdia, que era para todo mundo que passasse mal assim como eu juntei, me atraquei com aquele saquinho e errei. Foi tudo nas pernas. Bem bonito aquilo. Na lua de mel, do lado do meu marido, recém-marido, eu falei, nossa, já passando esse tipo de vergonha. Aí é isso que acontece quando a gente não tem conhecimento bíblico. É isso que acontece quando nós não estamos unidos ao corpo de Cristo. A onda leva você para cá, leva você para lá, e chega uma hora que você está passando mal, perdido, e ó. A gente não tem estômago para heresia, não. A gente não tem estômago para falsos ensinamentos. Por isso que o objetivo de nós chegarmos à maturidade é não sermos levados por essas ondas teológicas e nem por ventos, que também fica, né? O texto fala ali a respeito dos ventos. Já viu papel no vento, gente? Rodopia, roda para cá, cai para lá, não para em lugar algum. Não para em lugar nenhum, não tem raiz. Do jeito que existiam as ondas teológicas na época de Paulo, existem ondas teológicas nesta época também. Cristãos imaturos que não vivem a unidade da igreja, sem uma fé experimentada, sem conhecimento da palavra de Deus, vai começar a ouvir discursos, estudos, informações de pessoas que são de acordo com o que diz aqui, maliciosas, desonestas ou ignorantes, e serão levados por um mar revolto e ventos de malícia, incongruência, mentira e baboseira. Vai ouvir baboseira e vai aplaudir. E a gente tem ouvido algumas bem pesadas por aí. Na época de Paulo era assim, e hoje é assim também. Por isso que Jesus fala, através desse texto aqui de Efésios, através da pessoa de Paulo, ele fala assim, fique longe de tudo isso. Não vai nisso não, fica longe disso, e que você siga a verdade. A partir do versículo 15 ele vai falando, siga a verdade e não siga falsos mestres. Paulo incentiva que a nossa prática deve estar bem longe das heresias, dos pseudo-evangelhos e das mentiras que viriam como ondas e tentariam entrar na igreja, causando divisão, causando segregação, dizendo que tem que ter teologia para cada nicho ideológico. Isso é heresia. Gente que quer promover segregação, separação do corpo de Cristo.
Cristãos maduros seguirão a verdade bíblica em amor, e isso nos propiciará cada vez mais, de acordo com o texto, um crescimento ajustado, subordinado ao cabeça que é Cristo. O estilo de vida do cristão maduro é: quanto mais eu vivo a verdade em amor, mais eu cresço, e quanto mais eu cresço, mais eu vivo a verdade em amor, numa santa retroalimentação.